ela é um dispositivo muito bem feito, muito bem redigido. E muito do que ontem nós falamos, nós encontramos aqui. Tá claro? Veja, essa consolidação, ela se baseia tanto na CLT, quando necessário, e obviamente, como ela também se baseia no CPC, quando o CPC deva ser aplicado, porque a CLT é omissa e desde que seja compatível. Então, por exemplo, muito do que nós falamos ontem, por exemplo, liquidação de sentença, está nos artigos 128 ao artigo 138. Está claro? Aqui fala daquelas modalidades de liquidação de sentença, que são aquelas 3 que nós afirmamos a vocês. Os artigos de liquidação, quando se tem a fato novo. O arbitramento, quando se baseia numa estimativa. E os cálculos, que são as meras operações aritméticas. Estão todos delineados aqui. As hipóteses e os procedimentos também. Então, veja, é recomendável que se leia o 879 da CLT, como também é recomendável que se leiam esses artigos. É uma forma de sedimentação do que nós falamos ontem a vocês. A CLT é um único artigo, mas aqui nós temos tudo em vários outros artigos muito bem escritos e muito bem fundamentados. Está claro? Então eu recomendo a vocês que vocês leiam essa parte como se fosse uma forma de complementar ou como se fosse um resumo do que nós falamos ontem. Está claro? Em segundo lugar, uma outra coisa que também é importante nós salientarmos a vocês. Também há a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Tá certo? Recomendo que neste material, que é a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral, vocês deem uma olhada nos artigos 66 ao artigo 66 aos artigos até o artigo 84. É interessante também que se leia isso, porque, apesar da nossa consolidação ser mais pormenorizada, esses artigos aqui, da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral, nos dão algumas regras importantes a respeito do quê? Da desconsideração da personalidade jurídica e com relação às normas que se deva observar com relação às empresas em recuperação judicial. Esse material nós vamos falar na aula de sexta-feira, mas seria interessante que vocês dessem uma olhada, só para que vocês possam ter uma ideia de que as duas corregedorias, elas se preocupam e não poderiam deixar de fazê-lo com relação ao tema tão importante que é a questão da execução. Tá certo? Resumindo a aula de ontem, nós fizemos uma visão panorâmica e histórica dos títulos, os judiciais e os não judiciais, fizemos uma evolução até a liquidação de sentença, da liquidação de sentença, e afirmamos a vocês algumas questões relacionadas com o que é a liquidação de sentença, como é que ela se apresenta face à execução, e falamos basicamente dos critérios de mensuração, falamos do procedimento e demos um destaque especial aos cálculos. Lembram? Falamos dos parágrafos 1º até o parágrafo 6º do artigo 879. Tá certo? Chegamos então hoje à sentença de liquidação. Esta sentença de liquidação é uma sentença, sim. Mas como sentença, poderíamos dizer que ela não é recorrível de imediato. Por quê? Porque não cabe, dentro do procedimento trabalhista, nenhum recurso de imediato. Logo,
qual seria o momento processual oportuno no qual o devedor trabalhista poderia impugnar a sentença de liquidação. O devedor trabalhista pode impugnar a sentença de liquidação num meio de defesa que se chama embargos. E o fundamento desta valoração encontra-se no parágrafo 3º do artigo 884 da CLT. Ponto. Prosseguindo. Dentro dos seus embargos, como é que nós colocaríamos a discussão da sentença de liquidação? Qual seria o tópico dentre as várias matérias dos embargos que nós colocaríamos o desejo do devedor trabalhista de impugnar a sentença de liquidação? Aí nós chamaríamos excesso de execução. Está claro? A CLT não tem nenhuma passagem na sua estrutura que diga o que é excesso de execução. Aliás, se nós fôssemos pegar, e se pegássemos o parágrafo 1º do 884 da CLT, este dispositivo não traz toda a matéria que o executado possa colocar dentro dos seus embargos. Nós aplicamos a inteligência e a aplicação subsidiária do artigo do CPC. Qual artigo do CPC? O 475L. E o 475L do CPC estabelece no seu inciso quinto a palavra chamada excesso de execução. Então veja, o parágrafo 3º do 884, que diz que nos embargos o devedor poderá manifestar-se sobre a sentença de liquidação, nós podemos dar uma consistência mais teórica, invocando o inciso 5º do 475J, combinado com o artigo 743, inciso 1º do CPC. Do que trata o 743? Ele detalha todas aquelas hipóteses que a lei processual civil entende como sendo passíveis de serem enquadradas dentro deste inciso, excesso de execução. E exatamente o inciso 1º trata da hipótese mais comum. E qual é a hipótese do inciso 1º? É aquela que nós chamamos de quando se executa além do que é efetivamente devido. Porque o executado quer diminuir, não é? Então, em tese, o valor fixado na sentença de liquidação está além do que seria, ao menos, ao ver da reclamada, o valor efetivo daquela execução, daquele processo. Está claro? Então, veja, o momento oportuno para o credor, para o devedor trabalhista é nos embargos. E dentro dos embargos, tópico, excesso de execução. Então, nós vamos combinar o artigo 884, parágrafo 3º, com o 475L, inciso 5º, fazendo um acoplamento com este. Todos do CPC. Todos do CPC. Estes dois. Este da CLT. Está claro? Ponto. Uma outra coisa que é muito importante também. Falamos do devedor trabalhista. Agora, o credor previdenciário, como o credor trabalhista, podem impugnar a sentença de liquidação? Sim, podem. Contudo,
não será feito através dos embargos. Será feita através de uma nomenclatura que se chama impugnação à sentença de liquidação. E esta impugnação também está prevista no artigo 884, parágrafo 3º. Tá certo? Um detalhe muito importante. Um detalhe muito importante. Se o juiz fez o contraditório na liquidação, nós temos a preclusão. Isto se a parte não se manifestou. Ou, se o fez, não o fez de forma fundamentada. Diante desta realidade, se qualquer das partes vier a impugnar a sentença e não o tenha feito da forma adequada na própria liquidação, se o juiz fez o contraditório, o juiz poderá rejeitar estas argumentações sobre o fundamento de quê? Da preclusão. Ponto. Contudo, a preclusão não convalida qualquer erro grosseiro ou qualquer erro intencional que possa violar o comando da coisa julgada. Porque aí nós temos um outro princípio, que é um princípio de respeito ao comando do título. Por isso que é recomendável aos calculistas ou a quem faça esta responsabilidade nas secretarias atentar-se para os cálculos. Não é que vai se fazer todo o cálculo ou se rever todas as passagens. Pelo menos duas questões que seriam importantes. A primeira, fazer uma checagem para saber se o que ali está é o que está posto no título. E, em segundo lugar, pegar alguma das passagens e fazer alguns cálculos para ver se aqueles anexos feitos por A ou B, dependendo de quem sejam os autores da execução, esteja correto do ponto de vista aritmético. Está claro? É sempre bom checar evolução salarial, é sempre bom checar índice de correção monetária, é sempre bom checar percentual de juros. Estão me acompanhando? Vocês não vão calcular tudo porque vocês não têm tempo. Quem falar que tem tempo, levante a mão que eu estou laçando, tá? No bom sentido. Tá certo, pessoal? Prosseguindo. Na estrutura do Código de Processo Civil, nós temos aquilo que se chama do agravo de instrumento. E pelo 475G do CPC, no processo civil, cabe o recurso de agravo de instrumento da sentença de liquidação. Está claro? No processo do trabalho, a sentença ela é irrecorrível. Está certo? Então, uma outra conclusão que nós podemos tirar. Seja a liquidação parte da execução ou uma parte preparatória para a execução, o importante é que é muito difícil se ter o agravo de petição na liquidação de sentença trabalhista. É muito difícil. Está claro? Nós podemos assim dizer que seria quase que a exceção da exceção. Por que eu estou afirmando aqui? Porque o juiz profere muitas decisões, mas nenhuma destas decisões tem uma carga decisória, tem um conteúdo decisório que desafia o agravo de petição. Por quê? Porque muito do que se discute aqui e que resulta aqui, nós vamos impugnar pelo devedor no excesso de execução, ou pelo credor trabalhista, ou pelo credor previdenciário, na impugnação à sentença de liquidação. Está claro? A doutrina costuma dizer assim, como exemplo da exceção da exceção. Quando a sentença de liquidação
julgaria os artigos de liquidação não provados. O que é dizer um artigo de liquidação ou artigos de liquidação não provados? Quando não se prova na liquidação aquilo que nós falamos ontem, que é o fato novo. Então esta seria uma hipótese que nós poderíamos assim rotulá-la como sendo a exceção da exceção. Tá certo? Contudo, o nosso objetivo não é falar de alquimia jurídica, muito pelo contrário. O nosso intuito é falar daquilo que é presente, daquilo que é manuseado com frequência, para que a gente possa aprender e apreender as ideias. Tá claro até aí, pessoal? Dúvidas? Pois não? Permite, por gentileza, professor Francisco, a questão, o que o senhor pensa de ser incabível agravo de petição em execução provisória na sentença de liquidação? Alguns desembargadores me conhecem. Bom, em primeiro lugar, quando você falou em execução provisória, você está chegando até o final ou você está na liquidação? Eu estou pensando na sentença de liquidação em sede de execução provisória, ou na Tá. parte provisória. Tá. A pergunta do colega é uma pergunta oportuna. Só que ele queimou aí umas 4 etapas da nossa aula. Mas é porque ele está ligado. E eu, não, você não vai retirar nada. A sua pergunta é inteligente. É que eu vou desdobrá-la em alguns outros momentos. Estão me acompanhando? Então a minha resposta agora vai parecer assim, como nós poderíamos dizer, muito linear. E eu não gosto desse tipo de raciocínio. Não faz parte da minha envergadura como operador do direito. Eu gosto de fazer as passagens. Então veja, em primeiro lugar, eu não falei nada ainda de execução provisória. Porque eu queria, no momento, dar um destaque a ela. E quando eu vou dar o destaque a ela, quando nós tratarmos da expropriação. Está claro? Porque eu entendo que nós devemos aplicar o CPC e não a literalidade do seguinte artigo. Abro aspas. Artigo 8. O artigo 899 da CLT, no seu caput, diz assim: os processos trabalhistas, cuja execução provisória neles se processa, poderá ir até a penhora. Está claro? Então veja, para muitos operadores do direito, sejam como advogados, sejam como juízes de primeiro grau ou desembargadores, feita a penhora, estão me acompanhando? E esta execução se processa mediante carta de sentença, porque é uma execução provisória, o processo deveria ficar paralisado. Em outras palavras, aguardar-se-ia o desfecho dos eventuais recursos que estejam sendo discutidos nas instâncias além do primeiro grau. Seja um RO no TRT, seja um RR no TST, sejam embargos no TST, seja um RE no Supremo Tribunal Federal. Está claro? Então, nesta linha que nós poderíamos chamar assim, clássica, a mais literal possível, execução provisória, faz-se o depósito ou se faz a penhora, se paralisa o andamento processual. Então, a rigor, não haveria nem prazo para embargos à execução, estão me acompanhando? E nem abriria-se-ia em prazo para impugnação à sentença de liquidação. Está claro? Por isso que alguns juízes que vão além, juízes de primeiro grau, obviamente,
quando das suas decisões se interpõe agravo de petição, quando aqui chega eles não conhecem do agravo, por entender que seria incabível na execução trabalhista esta discussão. Está claro? Eu diria o seguinte, esta não seria a melhor atitude. Por que esta não seria a melhor atitude? Porque se o juiz de primeiro grau processou, pelo menos dê o caráter da paralisação até o trânsito em julgado. Estão me acompanhando? Então veja, o juízo de segundo grau respeitaria a atuação do juízo de primeiro grau e suspenderia o andamento processual na fase do agravo. Ponto. Vale dizer, não emitiria nenhum juízo do agravo. Daria uma decisão interlocutória e nesta decisão interlocutória diria: eu entendo que se aplica a inteligência do caput. Contudo, como o juízo de primeiro grau deu este andamento, eu respeito, mas eu, neste momento, estou dizendo, está por hora prejudicado o exame. Ponto. Qual seria o fundamento que o juiz relator do agravo deveria usar? A inteligência do artigo 265 do CPC. O 265 trata das hipóteses de suspensão do andamento processual, não é? Eu não vou dizer da literalidade das várias hipóteses, porque eu não me lembro de todas, mas tem algumas passagens do 265 que estabelecem que, em certos momentos, pode-se suspender o processo quando se dependa da solução de alguma outra relação jurídica ou de algum outro fato que seja necessário, que esteja sendo realizado numa outra demanda. São questões de prejudicialidade. E qual seria a questão de prejudicialidade? Eu preciso saber se vai haver ou não o trânsito em julgado do título. Esta seria uma situação de prejudicialidade. Então, eu poderia enquadrar na inteligência de alguma das alíneas do inciso 4º do artigo 265. Ficou claro? Então, se tivesse o entendimento da literalidade do caput do 899 da CLT, eu não decretaria prejudicado o agravo. Eu não emitiria nenhum juízo. Eu simplesmente suspenderia a análise e fundamentaria. Tenho poderes para isso? Tenho. Sou juízo relator. Está claro? Claro está que se uma das partes se sentir prejudicada, agravo regimental no juiz. No juiz não, na decisão do juiz. Porque desembargador não gosta, vamos falar desembargador, fica melhor, né? A gente poderia agravar regimental, um agravo regimental dessa decisão. Ficou claro aí? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque tem muitos juízes, e graças a Deus que há esses juízes, que não levam ao pé da letra o 899, por uma questão de economia e por uma questão de celeridade processual. E eles vão além da penhora. E quando eles vão além da penhora, eles abrem prazo para embargos e abrem prazo para impugnação. E, ao abrirem prazo, são processadas as peças de embargos e são processadas as peças de impugnação. E, ao serem processadas, elas são julgadas. E aqui cabe o agravo de petição. E o juiz processa o agravo, recebe as contrarrazões e remete os autos ao TRT. Está claro? Ficou claro aí? Ficou claro, pessoal? Só que eu sou um pouco mais assim terrorista, num bom sentido. Eu autorizo
em situações excepcionais, a chamada prática de atos de expropriação ou de levantamento de quantia. Eu aplico a inteligência do 475-O do CPC. Está claro? Mas isso nós vamos analisar quando nós falarmos de expropriação. Está claro? Em caráter excepcional, eu permitiria que se liberasse dinheiro ou que se praticasse atos de expropriação, independentemente de qualquer tipo de caução por parte do exequente. Tá certo? Porque o CPC assim o permite, até o valor de 60 salários mínimos e desde que a pessoa esteja em estado de necessidade. Esse estado de necessidade, data máxima vênia, ele não é provado pela simples declaração de pobreza. Porque a simples declaração de pobreza gera uma presunção. Eu precisaria, sim, de uma prova documental que passasse pelo crivo do contraditório e, ao passar pelo crivo do contraditório, eu pudesse, depois de ouvida a executada, deliberar se é ou não a hipótese de incidência dos parágrafos 2 e 3, se não me falha a memória, do 475-O do CPC. Viram quanta coisa eu adiantei a vocês? E viram que bela pergunta? Tá certo? É esse tipo de pergunta que vocês devem fazer. E se vocês quiserem me pegar, vocês podem até me pegar, mas eu estudo de manhã e trago a resposta para vocês à tarde. Tá bom? Porque a gente não sabe tudo, a gente vai atrás da informação. Tá certo? Só um esclarecimento. Pois não? Na primeira hipótese, o doutor gostaria de suspender, no melhor entendimento, daqueles juízes de primeiro grau que aplicam a literalidade do caput. O doutor chegaria a conhecer o recurso ou nem conheceria o recurso, na verdade? Como assim? Agora eu não entendi. Repete o início do raciocínio. O doutor comentou que para aqueles juízes que aplicam a literalidade do caput, 899, Se ele aplicar a literalidade, não vai chegar nada aqui no TRT. Porque não vai chegar nenhum agravo aqui. se ele agrava de petição a sentença de liquidação dele, essa é a minha dúvida. Não, é porque da sentença de liquidação não cabe agravo de petição. Você nunca vai entrar direto de agravo de petição da sentença de liquidação. Certo, ele vai ter que ter feito determinado algum ato de... Não, é aquilo que eu disse. Prestem atenção. Então vamos refazer dois raciocínios iniciais. A sentença de liquidação, ela é irrecorrível de imediato. Você só vai poder discutir a sentença de liquidação depois de garantido o juízo, o devedor trabalhista nos embargos e o credor trabalhista e previdenciário na impugnação da sentença de liquidação. É dessas decisões é que cabe o agravo. Entendeu? Entendeu? Ficou claro? É muito difícil você entrar com agravo de petição direto aqui. Muito difícil. Quase que impossível. Me acompanharam? Por quê? Seria aquela hipótese de julgados não provados os artigos de liquidação. Tá certo? Sua pergunta. Pouquinho mais alto, jovem. Se o juiz abriu prazo na fase de liquidação e ficou precluso para o exequente impugnar a sentença de liquidação, ele não vai ter como ter o duplo grau, então? Veja, nós não podemos confundir preclusão com o fenômeno de não permitir a oposição, seja dos embargos, a oposição dos embargos, como também a oposição da impugnação. Estão me acompanhando? Eu posso opor. Contudo, como você lá não impugnou, eu rejeitaria liminarmente. Deu para entender? Deu para entender? Uma coisa é você não poder exercitar o ato.
Outra coisa é, você exercita o ato, contudo, o conteúdo do que você pede, você já perdeu a oportunidade de discutir no processo. Deu para entender? Ficou claro? São duas coisas distintas. Então veja, quando nós falamos em preclusão, não é porque a parte está proibida de opor a peça. Não. A parte não mais poderá discutir aquela matéria no processo. Está claro? Prova é que se for assintosa essa argumentação, o juiz pode até aplicar uma litigância de má fé, ou pode até aplicar aquelas hipóteses do ato atentatório à dignidade do judiciário, que são aquelas hipóteses dos incisos 1 a 4 do artigo 600, combinado com o artigo 601, na aplicação subsidiária do CPC. Ficou claro? Ficou claro? Não é porque a parte tenha duas formas, dois momentos para discutir. É que a lei trabalhista estabelece algumas sistemáticas, tá claro? E a sistemática é, se fizer o contraditório, resolva-se tudo ali. Agora, foi te dada a oportunidade e você não discutiu, você pode até tentar discutir, mas essa matéria o juiz não vai apreciar. Ele vai declarar prejudicada. Ele vai rejeitar. Ele rejeitaria liminarmente. Está claro? Ficou claro? Agora, uma outra coisa interessante. E guardem isso. Aqui e aqui, seja de execução, seja na impugnação, a parte tem que fazer a memória dos cálculos. Deu para entender? O que é memória dos cálculos? Olha, sentença de liquidação está errada aqui. O valor correto é esse. Por quê? Porque o agravo de petição, no parágrafo 1º do 897 da CLT, exige delimitação da matéria e a indicação do valor incontroverso. E um inciso do 475L do CPC diz assim, abro aspas, é o inciso 2º do 475L. Aí vocês vão dizer assim, professor, do que se trata essa porcaria que o senhor tanto fala? O 475L é a impugnação ao cumprimento da decisão. É o substitutivo, entre aspas, dos embargos do executado no processo civil, quando a execução se faz mediante título judicial. Está claro? Quando eu falar de embargos, eu volto aí. Tá legal? Mas, quando nós falamos em embargos, na CLT, eu falo do 884. Contudo, quando eu falo de embargos no CPC, eu falo do 475L, que tecnicamente hoje não tem mais essa nomenclatura. Tem a nomenclatura que nós chamamos do quê? De impugnação ao cumprimento da decisão, ou impugnação ao cumprimento da sentença. Ficou claro? Quando eu for explicar para vocês a natureza jurídica da defesa do executado, eu entro nessas questões terminológicas. Tá legal? Porque eu tenho pessoas que não são bacharéis em direito. Então eu preciso, desculpa a expressão, falar um pouco mais claro, sem usar tanto juridiquês. Tá certo? Só finalizando aí. Então, nessa linha de raciocínio, o parágrafo 2º diz assim, do 475L, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entenda correto, sob pena de rejeição liminar desta impugnação. Então, veja, o devedor trabalhista nos embargos, ele obrigatoriamente tem que apresentar a memória. Porque
A CLT já exige o valor incontroverso no agravo. Com muito mais razão, deve exigir, por aplicação da inteligência do parágrafo 2º do 475L, nos seus embargos. E também por uma questão de lógica do credor trabalhista e do credor previdenciário na impugnação à sentença de liquidação. Está claro? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sua pergunta? O INSS também deve impugnar a sentença de liquidação e da decisão da impugnação à sentença de liquidação, o agravo de petição. Está claro? Seria interessante nós lermos. Vocês trouxeram o CLT? Sim ou não? Quem está com a CLT? Levanta o braço aí. Pelo amor de Deus. Só 3 pessoas. Vocês têm a Bíblia? Vocês têm ou não têm a Bíblia? Tem, não tem? Muitos leem a Bíblia, ou não? Do outro lado, agora vocês têm que ter a consolidação dos provimentos da Corregedoria do TRT, a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral do TST, precisa ter o CPC e precisa ter a CLT. São livros de cabeceira, pessoal. Sim ou não? A partir de hoje, vocês vão abrir a área de trabalho no computador de vocês e eu quero um ícone de cada um desses materiais lá. Sim ou não? Vocês podem baixar da internet, tá bom? Quando vocês abrirem, vocês vão se lembrar de mim. Regimento interno do TRT, regimento interno do TST, consolidação dos provimentos da Corregedoria nossa, da Corregedoria do TST. Isso é importante. Uma CLT do lado e o CPC. Isso está na minha área de trabalho em casa. É batatinha. Muitas das dúvidas eu vou na consolidação. Porque lendo a consolidação, eu procuro racionalizar e achar na CLT. Porque às vezes a gente esquece. Estão me acompanhando? Estou dando dicas que para mim funcionam. Talvez possa funcionar para vocês, tá bom? Então, ao lado da Bíblia, todos esses livrinhos agora, tá bom? Não vão imprimir no tribunal, porque custa dinheiro para o tribunal. Imprimam na impressora de vocês de casa, tá? Anota aí para depois não falar que eu estou falando para gastar dinheiro do tribunal. Dúvidas? Está claro até aqui? Moisés, você trouxe a CLT? Trouxe. Eu gosto do Moisés, que ele é o meu chefe de... Leia para mim o parágrafo 3º com voz de radialista, Moisés. O parágrafo 3º do artigo 884. Vai sobrar para você também, Fernanda. Ah, mas eu te empresto a minha, não tenha problema. Depois ela vai dizer assim, assédio moral do professor Francisco em relação a... Melhor parar. Desculpa, Fernanda. Não está carregando? Então lê para mim aqui, Moisés. Parágrafo 3º do 884. Posso falar uma coisa para vocês? Aquilo que eu falar para vocês, eu falo de coração, tá, pessoal? Eu já tenho 31 anos de justiça do trabalho. Muito do que eu aprendi, não é porque eu li uma vez, não. Eu li, estou lendo todo dia. Tá bom? Lê para mim. Somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, aleatoriamente, igual direito e no mesmo prazo. Tá claro? Ficou claro? Tá certo? Ficou claro ou não, pessoal? Respondi sua pergunta, jovem? Tá? Leia o parágrafo 4º. Julgar-se-ão a mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhistas e previdenciários. Ficou claro agora? Tá certo? Posso prosseguir? Olha, 2 perguntas que podem parecer perguntas singelas. Aliás, não tem pergunta singela. Deu para entender? Se vocês não estão achando que eu estou falando sério, vocês estão enganados. Tá legal?
podem usar e abusar. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar. Tá legal? Prosseguindo. Agora eu entro na execução propriamente dita. E eu falo agora da competência. A competência, se nós pudéssemos voltar à teoria geral do processo, nós costumamos dizer que a competência é um pressuposto processual. E eu adoto uma linha bem singela de classificação dos pressupostos processuais. Eu coloco os pressupostos processuais como sendo de existência e pressupostos processuais de validade. Quando eu classifico os pressupostos processuais de validade, eu coloco em dois tipos. Os pressupostos processuais de validade positivos e os pressupostos processuais de validade negativos. E, dentre os positivos, eu incluo a competência. Está claro? Por que positivo? É necessário que ele ocorra para que o processo continue fluindo até que se chegue à prestação jurisdicional. Tá legal? Um outro detalhe importante. O que é competência? Então, veja, se nós pudéssemos colocar a competência dentro da teoria geral do processo, nós faríamos uma relação entre o todo e o particular. O todo nós chamaríamos de jurisdição. E a competência nós chamaríamos de partes. Partes deste todo. Então nós vamos repartir a jurisdição em partes. E esta repartição significa fixação de critérios de competência. E estes critérios são o critério matéria, o critério função, o critério valor e o critério territorial. Ponto. Então, veja, nesta linha de raciocínio, a competência, nada mais, nada menos, seria a repartição da jurisdição por determinados critérios, como se fosse uma forma de atribuir a um determinado órgão jurisdicional um determinado grupo de ações ou de lides. Está claro? Então, veja, por alguns critérios legais pré-determinados na lei, a lei diz: este órgão é competente em termos de matéria, em termos de função e em termos de território. É como acontece com a Justiça do Trabalho. Matéria, relação de trabalho. Função, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Território, de acordo com o local da prestação dos serviços. Estão me acompanhando? O operador do direito que não conhece isso, não conhece processo. Porque isso aqui é como se fosse andar dentro do processo. Porque o que adianta eu fazer o melhor recurso e direcionar para o tribunal errado? Não adiantou nada. Tá certo? Ou fazer o melhor recurso e esquecer de quais são os pressupostos processuais. Um dia desses, a gente vê um recurso que é o melhor do mundo. Só que o cara esqueceu que no finalzinho de julho para agosto, muda o salário, não muda? Lá o depósito recursal. E por uma questão de R$100, o recurso dele não é processado. Do que adianta saber de direito material? Se esquece desses pequenos detalhes. Está claro? Isso faz uma diferença atroz. E quem trabalha em gabinete fica louco atrás disso, né? Opa, é um a menos. Vocês ficam secos para pegar esses problemas. Vai falar que não. Tem alguns que ficam loucos para falar assim, essa guia não dá para ler nada. Às vezes eu uso lupa para ler as guias.
O meu gabinete, eu não sou fã disso. Às vezes, na dúvida, como ele foi transmitido pelo SISDOC, eu entro no SISDOC e mando imprimir. Me acompanharam? E eu junto. Porque, às vezes, a parte errou, mas ela praticou o ato corretamente. Tá? É? Tá? Às vezes, eu vejo recursos que foram impressos faltando páginas. Estão me acompanhando? Isso é um alerta para vocês. Se está faltando página, espera aí. Eu tenho duas hipóteses. Ou ele foi transmitido errado, ou alguém que imprimiu, esqueceu de imprimir ou juntou em processo errado. Isso acontece, acontece. Primeira coisa, vai no arquivo eletrônico, porque o recurso não é o que está impresso nos autos, é o arquivo eletrônico. E lá está tudo, página 1 a 20. Eu mando imprimir as outras páginas. Me acompanharam? Porque quando a parte transmitiu, chegou no banco de dados do tribunal correto. E ela não pode ser responsabilizada por quem tenha imprimido e não tenha juntado tudo corretamente. Isso acontece, não estou falando que é erro intencional. Está claro? Ficou claro isso? Na dúvida, você olha assim, vai da página 4 para a página 20, tudo truncado. Você acha que a parte ia fazer um recurso tão mal feito? Claro está que a parte deveria ter diligenciado. Dá umas 2 semanas, antes do processo subir, vai ver se está tudo bonitinho. Mas tem partes que não fazem isso. E elas podem ser culpadas disso? Não. De forma alguma. O importante é que ela tenha transmitido eletronicamente de forma correta. E isso ela checou, porque ela foi no banco de dados do tribunal, o recurso está bonitinho lá. Ficou claro isso para vocês? Então, é só um exemplo. Porque às vezes a gente fica louco para matar um a menos. Opa! Mas isso não é prestação jurisdicional, tá certo, pessoal? Eu entendo desta maneira, tá certo? Então, veja, esta competência se apresenta por critérios, tá certo? Então, veja, como a maior parte das execuções trabalhistas são oriundas de títulos judiciais, que são as sentenças e os acordos não cumpridos, eu posso dizer para vocês que a gente não vai ter muita discussão do critério matéria. Concorda? Agora, como é que se operacionaliza o critério função? Aí vocês vão falar assim, o que é critério função? É a chamada competência funcional. É aquela que se apresenta face aos órgãos jurisdicionais que seriam competentes durante todo o procedimento legal para um determinado tipo de ação. É como se nós tivéssemos, e é como nós temos, Vara do Trabalho, os 24 tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho. Ponto. Então, veja, regra básica, o juiz da execução é o juízo da ação. Quem executa é quem proferiu a sentença. Está claro? Essa é a regra básica. E esta regra está dentro da CLT, no artigo 877, que diz assim: é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tenha conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Está claro? Ficou claro isso para vocês? Esta mesma regra está no artigo 475-P do CPC. 475-P do CPC. E o 475-P do CPC, ele nos diz assim, no incisos 1 e 2. Os tribunais, nas causas de sua competência originária. O tribunal tem competência originária. 2. O juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Está claro?
Esta é a regra. Esta é a regra para os títulos executivos judiciais. Está claro? Agora vocês me perguntariam assim: e como é que fica, Francisco, para os títulos executivos extrajudiciais? A regra é a seguinte: eu vou propor a ação de execução, no juízo que seria competente para a ação de conhecimento. E isto nós encontramos no artigo 877-A da CLT, que está vazado nas seguintes palavras, abro aspas: é competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Está claro? Então aí é importante nós falarmos de qual artigo? O artigo 651 da CLT. Este é um dos principais artigos da CLT que tratam da competência. E eles estão vinculados à competência originária da vara pelo critério territorial. E a regra básica é a do local, é a vara ou o juízo do local no qual se tem a prestação dos serviços. Ponto. Esta é a regra que está lá. Então, veja, eu vou propor a ação de execução na vara que seria competente para conhecer daquele dissídio individual de conhecimento, tá claro? Então, por exemplo, o termo de conciliação firmado junto à CCP é um conflito individual, não é? Sim ou não, pessoal? É um conflito individual. Se ele não tivesse sido dirimido via CCP, eu proporia na vara do local da prestação dos serviços, não é? Logo, como ele foi conciliado, mas ele não foi cumprido, e é um título executivo extrajudicial, vou propor a ação no local onde se deu a prestação dos serviços. Ficou claro? Isso é batatinha. É como se nós dormíssemos, acordássemos, fôssemos a alguns lugares para fazer aquelas necessidades, etc, etc, etc. É tudo simples. Mas é bom ter aquela visão de grupo, sistêmica. Tá legal? Agora, a coisa pode complicar um pouco mais para os termos de ajuste de conduta. Me acompanharam? Porque os termos de ajuste de conduta, nós temos uma OJ do TST. E esta OJ, ela traz dentro de si o artigo 93 de uma lei que é muito importante para o processo coletivo. E que ontem eu falei a vocês, que é a lei que se chama Código de Defesa do Consumidor. Que eu disse a vocês é uma norma principiológica. E isso nós encontramos no artigo 93 do CDC, que é a Lei 8.078. Então, veja, a OJ 130 da SDI 2 do TST faz que se aplique o artigo 93 quando nós vamos propor as ações civis coletivas ou as ações civis públicas. Que é... Foi, muito bem. E foi alterada pela resolução 185 ou pela resolução 186 de que dia? Setembro. 19. Mas de que dia de setembro? 19. Boa, tá ligadona. Isso. Eu acho que é 14. Ou é dia 19? Porque ela foi publicada em 3 vezes. Muito bem. Esta OJ, ela foi recentemente alterada. E eu devo ter a redação dela aqui. E o meu
O meu assessor para assuntos de leitura, deixe-me ver se ela está aqui. OJ 130, porque eu acho interessante que se leia ela. Cadê o seu negocinho aí, Moisés? Acha aí mais rápido para mim, filho. A idade chega, jovens, e eu tenho vista cansada. Está aqui, é a resolução 186, tá legal? Vou ler para vocês, com a minha voz de locutor, tá bom? A competência para a ação civil pública, veja, a ação civil pública seria a ação de conhecimento, tá claro? A ação civil pública seria ação de conhecimento. O termo de ajuste evita uma ação civil pública. Está claro? Porque o conflito teve-se um ajuste. Só que aquele ajuste não foi cumprido. Então eu vou propor aonde eu proporia a ação de conhecimento. Está claro? A competência para a ação civil pública fixa-se pela extinção do dano. Inciso 2º. Em caso de dano de abrangência regional que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais de trabalho distintos. Está claro? Inciso 3º. Em caso de abrangência suprarregional ou nacional, a competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Então, por exemplo, a extensão do dano pega mais de 3 estados. Estão me acompanhando? E, em tese, a competência dos regionais pega um estado. Eu posso propor na capital de qualquer um desses estados, onde fica a sede. Está me acompanhando? Então, por exemplo, TRT de São Paulo, TRT de Campinas e o TRT de São Paulo, respectivamente. 2ª, 15ª e 1ª região. Posso propor no Rio de Janeiro, em Campinas ou na cidade de São Paulo. Tá? Inciso 4º. Está prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída. Aí é um critério de prevenção. O critério de prevenção, geralmente, no processo do trabalho, não é onde se teve a primeira citação, é onde se teve o ajuizamento. Está claro? Ficou claro? OJ 130, alterada recentemente pela resolução 186 do TST. Olha quanta coisa eu falei só para explicar o 877A. Está claro? Para muitos de vocês é repetição, mas para alguns é necessário que eu faça essas passagens. Me acompanharam, pessoal? Não estou menosprezando ninguém, eu só estou tentando manter um diapasão uniforme, tá legal? Porque do jeito que bata, chegue uniforme a todos, tá? Prosseguindo, uma outra coisa importante. Aplicação da inteligência do parágrafo único do 475P. O parágrafo único do 475P estabelece uma faculdade. Faculdade a quem? Ao exequente de escolher um outro local que não seja o local natural da execução. E este local seria a vara de onde estão localizados os bens ou a vara de onde se tenha o domicílio do executado. Isto está no parágrafo único do 475J. Desculpe, 475P, obrigado. Então, veja, esta discussão passa por uma primeira avaliação. E qual seria esta primeira avaliação? Podemos aplicar de forma subsidiária
este dispositivo ao processo do trabalho? Quando nós tentamos falar da aplicação subsidiária, em primeiro lugar, eu tenho que ter a seguinte visão: a CLT é omissa. Em segundo lugar, a norma a ser transportada do processo comum há de ser compatível com a estrutura do processo do trabalho. São as inteligências imanentes ao artigo 769 da CLT, que é o princípio da subsidiariedade do processo comum ao processo do trabalho. E nesta linha de argumentação, nos chega a primeira valoração: este dispositivo é compatível com o processo do trabalho? Eu diria que sim. Em primeiro lugar, a CLT é omissa. É omissa no seguinte, no aspecto da faculdade. Em segundo lugar, é compatível com o processo do trabalho, porque o principal interessado é o exequente. E é uma medida de economia e de celeridade processual. Porque se nós aplicarmos o 475P, evitar-se-ia cartas precatórias, que tanto nos enche a paciência. Opa! Quanto nos enche a paciência. Está claro? Infelizmente, não tem sido adotada nos tribunais do trabalho. Não tenho notícia de que partes requeiram esta aplicação ou que juízes tenham incentivado, se é que assim possamos falar, da adoção do 475P. Não tenho visto, aos olhos da minha singela experiência. Tá legal? Tá? Eu não tenho nenhuma pesquisa feita aí nos 24 DRTs. Estou afirmando pela minha experiência profissional. Tá? Então, é necessário que eu fale um pouco mais de duas peças e a competência. Quais seriam essas duas peças? Seriam os embargos do executado e seriam os embargos de terceiro. Está claro? E a este respeito, nós temos dois artigos muito importantes do CPC. Para os embargos do executado, eu tenho o artigo 747. E o artigo 747 do CPC diz assim: na execução por carta, estão me acompanhando? Na execução por carta, carta precatória, os embargos serão oferecidos. Os embargos podem ser protocolizados, distribuídos no juízo deprecante ou no juízo de precado. Mas, aí vem a regra, atinente a isto daqui. Mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante. Então, qual é a regra básica? Embargos ao executado. Embargos do executado, apresentados em carta precatória, poderão ser distribuídos no juízo deprecante ou deprecado. Contudo, a competência a priori para julgar estes embargos é do juízo deprecante. Esta é a regra. Aí vem a exceção. E qual é a exceção? Vícios, primeira hipótese. Segunda hipótese, defeitos. Terceira hipótese, avaliação. Então eu vou repetir. Vícios, defeitos ou avaliação. Do quê? Da penhora, dos bens. Então nós teríamos vícios, defeitos ou avaliação. Essas três hipóteses, aí vocês me diriam assim: Francisco, aonde é que eu posso enquadrar essas três hipóteses
dentro dos incisos do 475L que sejam atinentes à matéria. Aí eu vou no 475L e vou lá no inciso 3º. O inciso 3º fala em duas situações distintas: penhora incorreta ou avaliação errônea. Estão me acompanhando? Então veja, quando nós tivermos um embargos do executado em carta precatória e houver vícios, defeitos ou avaliação, a competência do juízo de precado. E geralmente estas circunstâncias estão vinculadas com o inciso 3º do 475L, que fala de avaliação errônea ou penhora incorreta. Ficou claro, pessoal? Agora um detalhe. Vamos supor que eu tenha não só o inciso 3º do 475L naquele embargo, eu também tenha ilegitimidade de parte, eu também tenha excesso de execução. Aí, necessariamente, os embargos serão julgados pelo juízo de precante, porque eu não posso ter dois julgamentos, está claro? Ah, não, você faz só essa parte, eu faço... Não. Ou vai tudo para você ou não vai nada, está claro? Ficou claro, pessoal? Recomendo que vocês leiam a esse respeito súmula 46 do STJ. Recomendo que vocês leiam também as súmulas 32 e 33 do antigo Tribunal Federal de Recursos, o TFR, e que também leiam os artigos 20 a 22 da Lei 6.830. Está claro? Todas são leis relacionadas com essa matéria. Está claro? Não leis específicas, mas esses dispositivos vinculados a esta matéria. Está legal? Ficou claro, pessoal? Eu tenho um curso de execução em slides. Vocês querem? Sim. Então, eu vou mandar para a escola, para EJUS. EJUS, né? Ou EJUD? EJUD. Vou mandar para EJUD, tá? Aí, são pequenos slides, vocês se deliciem com ele. Tá legal? Tá legal? Aliás, vocês querem um pequeno curso de processo do trabalho? Eu tenho quase tudo em slides. Querem? Então, eu mando para EJUS. Calma, eu posso errar também. Eu mando para EJUD. É com DE ou demudo? Demudo. Ah, EJUD. Tá? EJUD 2, do TRT de São Paulo. Ô, Francisco, aprende, Francisco. Tá? Eu mando, vocês se deliciem lá. Tá legal? É um pequeno sinótipo do nosso curso. Muito pequeno. Agora, quem quer um bom livro, tem um juiz do trabalho que ele é classudo para escrever. É o Mauro Schiavi. É um bom juiz, um excelente juiz. E ele tem um livro que se chama Manual do Direito Processual do Trabalho. É da LTR. Linguagem fácil. Tudo que eu falei está lá e muito mais bem escrito. Está claro? Claro que eu sou mais bonito que ele. Mas o livro dele é bem melhor do que a minha aula. Mas ler não é aula. Aula complementa livro e livro complementa aula. Está claro, pessoal? Tá certo? Por isso que eu estou dando uma pequena bibliografia para vocês. Estão me acompanhando? Um outro bom livro é hoje de um desembargador, Carlos Henrique Bezerra Leite. Antigamente, procurador do trabalho. Ele é desembargador no TRT da 17ª Região, Espírito Santo, não é? O livro dele se chama Curso de Direito do Trabalho, também da LTR. São dois bons livros que eu recomendo que vocês tenham lá com vocês. Me acompanharam?
É importante ler? É. Sempre é importante ler. Ah, mas já estudei isso na graduação. Estuda novamente. Estuda novamente, estuda novamente. Uma forma de aprendizado é a repetição. E isso não digo eu por mim, não. Todo mundo fala isso. Ah, mas eu já estudei isso. E daí? Leia novamente, que você vai ver que na segunda leitura vai te despertar a atenção para coisas que outrora não lhe chamavam a atenção. Está claro? É aquilo que Aristóteles dizia. Quanto mais sei, sei que menos sei. Não é uma coisa assim, não é? E é verdade. O que ele falou. É isso aí, obrigado. É que eu não estava na época para guardar isso. Você estava lá. Eu não estava, eu sou jovem. Não brinque, não fique vermelho. Tá legal? Tá certo? Ficou claro a competência? Agora, eu preciso falar da competência e os embargos de terceiro. E a respeito disto, eu também tenho um dispositivo do CPC, que é o artigo 1049, artigo 1049 do CPC. E o artigo 1049 do CPC está vazado nas seguintes palavras, abro aspas, os embargos serão distribuídos por dependência e correrão em autos distintos perante o juízo que ordenou a apreensão. Então, qual é a regra? A regra é, o juízo deprecado sempre é o competente. Porque geralmente é ele quem determina a apreensão do bem. Exceto se o bem tenha sido indicado pelo juízo deprecante. Está claro? A esse respeito, nós temos uma súmula do TST. Súmula 419. Está claro? Dúvidas com relação à competência? Dúvidas, pessoal? Não, né? Vamos então agora falar de uma questão que é muito importante, que é a questão relacionada com a legitimidade. Legitimidade do que em relação a quê? Ativo desse lado, tá? Do outro lado, passivo, tá? E a gilete no meio. Senhores, quando a gente fala na palavra legitimação, nós estamos falando em uma coisa que se chama condição da ação. Tá claro? E nós temos 3 condições da ação: interesse, possibilidade jurídica do pedido e a legitimação. A legitimação, nada mais, nada menos, é a chamada pertinência subjetiva. É a relação que há entre o sujeito e o objeto. Isso é legitimação. Então, veja, quem se apresenta como partes no processo são os sujeitos que originaram aquela demanda. Então, veja, a legitimação, nada mais, nada menos, é o desdobramento de quem são as partes em um processo em relação aos sujeitos da relação jurídica material que levou ao surgimento daquele processo. Por isso que a gente fala de pertinência subjetiva. Os sujeitos da lide com o objeto que se discute naquela lide. E o objeto que se discute numa determinada lide, como é que se chama? Pedido. E o pedido, nada mais, nada menos, é o bem da vida que tenha sido violado. Bem este de natureza material ou de natureza imaterial. Os chamados direitos da personalidade. Então veja, quando eu pego a Fernanda e assedio a Fernanda, estou lhe ocasionando um dano moral. Estou atingindo a integridade moral da minha funcionária, da Fernanda. Ou do Moisés, ou de qualquer um de vocês. Vocês vão meter uma ação contra o Dr. Francisco lá na Justiça Comum. Vai, é uma ação em que vocês vão pedir um dano moral, porque o professor ofendeu o aluno em sala de aula, pronto.
Isso acontece? Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Espero que não aconteça. Peço desculpa a todos vocês. Tá certo? Uma desculpa já coletiva. Mas pode acontecer. Agora, no processo do trabalho, a Fernanda é minha funcionária, eu não paguei horas extras a ela. Ela entra com uma ação pedindo hora extra. Ela é a trabalhadora e eu sou o empregador. Ou ela poderia ser a minha empregadora e eu ser o empregado dela. Estão me acompanhando? O objeto da lide é hora extra. E os sujeitos que se apresentam são os sujeitos da relação jurídica material, que se apresentam aonde? Como reclamante e reclamado. Deu para entender o conceito de legitimação? Deu, pessoal? Sim. Porque tem gente que costuma ficar muito achando que isso é abstração. Não é. Legitimação é a aferição de um dos requisitos do exercício do direito de ação em concreto. Porque eu só consigo aferir legitimação analisando o caso concreto. Por isso que vocês nunca decidem isso em preliminar. Vocês sempre levam para o mérito. Me acompanharam? Você só consegue sentir a legitimação dentro do processo. Fora do processo não dá. Fica muito abstrato. Ficou claro isso? Tá? Exatamente. Ponto. Agora, por que que ela pode ser ativa, ordinária ou extraordinária? Como ela pode ser passiva, ordinária e extraordinária? Por quê? Como é que ela pode ser? O que que modifica isso? O que que nos interage a isto? Duas questões para nossa reflexão. Na ordinária, eu tenho a identidade. Identidade do que em relação a quê? Quem é parte no processo também é parte na relação jurídica material. Agora, quando eu tenho essa dissociação, quem se apresenta como parte não é necessariamente o sujeito da relação jurídica material. É aqui que nós costumamos dizer, somente por expressa previsão legal é que alguém, em nome de outrem, pode vir a juízo solicitar em nome próprio direito alheio. Eu não posso vir a juízo em nome de Fernanda, no meu próprio nome e requerer os direitos de Fernanda. A lei não me dá esse poder, mas de jeito nenhum. Eu venho como Francisco pedindo o direito da Fernanda ou o direito do Moisés. A lei não me dá esse poder. A Fernanda, se quiser, vai a juízo e se defende. Agora, eu não posso pegar as dores da Fernanda e falar assim, eu vou no meu nome e vou pedir o direito dela. A lei não me permite. Isso está no artigo 6º do CPC. Está claro? Então, veja, aqui, credor é o autor. Aqui, o réu é o devedor. Está claro? Agora eu estou na execução, não estou? Aqui, o autor é o exequente. Desculpe. O credor é o exequente. Aqui, o devedor é o exequente. Ficou claro? Desculpe. Aqui, o devedor é o executado. Tá legal? Ficou claro? Agora, também se chama de legitimação extraordinária, nós podemos dar o nome de substituição processual. É uma outra forma que se lê a palavra legitimação extraordinária. E talvez seja a forma mais adequada, porque o autor é o substituto,
E quem ele, ou em nome de quem ele fala, é o substituído. Está claro? Quem é o grande substituto no processo do trabalho? É o sindicato. Sindicato é parte em sentido de direito processual. Ele, em nome próprio, atua na defesa dos interesses dos substituídos. Exemplo, ação de cumprimento, ação em que se postula adicional de insalubridade ou periculosidade, ação em que se postula o recolhimento fundiário. São algumas hipóteses em que o sindicato vem como parte, mas na defesa de direito alheio. Por quê? Porque a Constituição Federal dá a ele a substituição processual. Artigo 8º da Constituição Federal. Ficou claro? Agora, o que representa originária e derivada ou superveniente? Originária, na fase de conhecimento, seria assim: quem são as partes no ato da postulação? Estão me acompanhando? Na fase de conhecimento, a legitimação originária tem a ver com quem são as partes no processo, no ato do ajuizamento da demanda. Agora, a legitimação originária com relação à execução tem a ver com quem é parte quando da elaboração do título. Então, por exemplo, quem são partes originárias num termo firmado perante a CCP? Quem se apresentou como trabalhador e quem se apresentou como empregador. Mas vamos supor que o trabalhador morreu. Foi para debaixo da terra e a alma foi para o céu. Para alguns foi para o limbo, para outros foi para o limbo previdenciário e para outros foi para o inferno. Bom, não tem o limbo previdenciário agora? Doutor Ivani que gosta, né? Limbo previdenciário, judiciário trabalhista, né? Mas tem aí o limbo previdenciário. Mas veja, alguém tem que vir ficar no lugar destas pessoas, não tem? Geralmente quem virá são os dependentes perante a lei previdenciária. É o artigo 1º da Lei 6858 de 1980. Alguém virá ficar no nome dessa pessoa. Esta legitimação será superveniente. Por quê? Ela se deu depois da constituição do título. É igualzinho àquele exemplo. O Francisco meteu uma ação contra a dona Fernanda, ou contra o Nilson. Entrou com uma ação contra o Nilson. Está pedindo 10 mil reais de salários não pagos. O Nilson ficou bravo. O Nilson guardou aquele rancor até o dia da sentença. O Francisco ganhou os 10 mil. Aí que a raiva tomou conta do Nilson. O Nilson mandou executar o Francisco. Paf, matou o Francisco. Os sucessores do Francisco ficarão no lugar do Francisco. Trata-se de uma legitimação superveniente ou derivada. Por quê? Ela se deu após a formação do título. Deu para entender? Então veja. Primeiro critério da análise da legitimação: ativa e passiva. Segundo critério: ordinário ou extraordinário, que pode ser ativo e passivo. Estão me acompanhando? Terceiro critério: originário ou superveniente, que tem a ver com o quê? Com o momento da propositura da ação
se for uma ação de conhecimento, ou, se for a execução, com o momento da formação do título, seja ele judicial ou extrajudicial. Tá claro? Ficou claro isso? Sim. Tá. Meu guru para assuntos de leitura, com a sua voz gutural de locutor. Artigo 878. Vamos lá, com a sua voz gutural de locutor. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou ex-ofício, pelo próprio juiz ou presidente ou tribunal competente, nos termos do artigo anterior. Então veja, o juiz de ofício é o princípio do impulso oficial, ou por qualquer outro interessado. Olha como é que a CLT ela é singela. Ela é muito simples quando ela tenta explicar a dinâmica de um tema tão importante. Então eu tenho que ir no CPC. E eu vou nos artigos 566 a 568 do CPC. E, quando eu vou nesses artigos, eu vou me usar da minha palavra e da minha voz de locutor. Só que como eu já estou ficando um pouco cansado, leia para mim o caput do 566. Com voz de locutor, ó, porque todo mundo precisa ouvir lá. Ó. Podem promover a execução forçada. Ó, podem promover. Trata-se de uma legitimação ativa. Então eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estão me acompanhando? Porque esses três critérios serão analisados simultaneamente. Está claro? Porque a minha aula não é só o direito processual numa visão estática. Eu tenho que colocar ele na dinâmica da realidade da prestação, desculpe, na realidade do procedimento. Então agora eu estou dando de uma forma dinâmica. Inciso 1º do 566. O credor a quem a lei confere título executivo. Ó, ao credor a quem a lei confere título executivo. É a legitimação por excelência ordinária, originária. Então, artigo 566, inciso 1º. Artigo 566, inciso 1º. Deu para ver? Deu para ver, pessoal? Sim. O caput está nessa parte aqui, ó. Isso aqui é a interpretação, tá? É assim que vocês aprendem a racionalizar e a raciocinar. Está aqui, ó. O caput. E o inciso 1º está aqui e aqui. Alright? Inciso 2º. Ministério Público nos casos prescritos na lei. Ministério Público nos casos previstos em lei. Não é muito comum o Ministério Público atuar no processo do trabalho. Não é muito comum. Na primeira instância, não. Ele atua muito quando há interesses de menores, não é? Ou quando eles proponham as ações civis públicas. Está claro? Não é muito comum a atuação fecunda, assim, habitual do MPT no primeiro grau, tá certo? Mas, se fosse, ele teria uma legitimação extraordinária. Então eu colocaria artigo 566, inciso 2º, artigo 566, inciso 2º. Porque ele está atuando no interesse de alguém e de forma originária. Ele está propondo a ação. Ou ele está dando início à execução. Agora, quem seria o grande substituto processual? O sindicato. Então, aqui eu poderia colocar o sindicato e o sindicato. Tá claro? Sim ou não, jovens?
Ponto. Agora, com a sua voz gutural, não acabou, não. Quer passar para a esposa? Não, deixa a esposa, né? Ele vai agora nos falar do 567 do CPC, que também tem a ver com legitimação ativa. O caput, só o caput. Podem também promover execução ou nela prosseguir. Ó, podem também promover ou nela prosseguir. Estão me acompanhando? Dá uma visão, basicamente, daquelas circunstâncias da legitimação superveniente ou derivado. Leia-me o inciso primeiro. O espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte destes, lhe for transmitido o direito resultante do título executivo. Então vem o espólio, os sucessores ou os herdeiros. É a situação causa mortes. Então aqui entra o 567, item 2. Concessionário. Só um minuto. Entra a hipótese do 567, item 2. Veja, olha, o título foi formado contra o Francisco. Ou o título foi formado a favor dos Francisco. Aqui é a favor do Francisco, não é? Aqui foi formado a favor do Francisco. Francisco era o empregado do Nilson. Só que o Francisco morre no curso da execução. Quem poderá vir para ficar no lugar do Francisco? A priori, o espólio. Se depois ficar resolvida a questão do espólio, ficarão no lugar os sucessores ou os herdeiros. Me acompanharam? Isto é a chamada sucessão causa-mortes. Então veja, se o Francisco tivesse morrido antes do ajuizamento da ação, eles atuariam de forma ordinária. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Eu coloquei aqui só para diferenciar. Mas, se o Francisco tivesse morrido antes da propositura da ação, eles seriam os sucessores, eles seriam ordinários, originários. Agora, o Francisco propôs a ação de conhecimento e veio morrer no curso do processo. A legitimação ocorreu na fase de conhecimento. Então, na fase de conhecimento, eles são derivados. Estão me acompanhando? Mas na fase de execução, eles seriam originários. Por quê? Porque o título já consta o nome deles. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Isso é importante para vocês conhecerem que este quadro vale para a ação de conhecimento, para a ação cautelar e para a ação de execução. Está claro? Por isso que o caput fala, para dar início ou para nela prosseguir. Só que este artigo não se relaciona com a ação de conhecimento cautelar e de execução. Ele só se relaciona com a execução. Tá legal? Inciso 2º. Concessionário. Quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato imprevisto. O que é o cessionário? Cessionário é alguém que compra o crédito do trabalhador. Vale dizer, houve uma cessão de crédito. Eu, Francisco, não quero prosseguir no processo. Eu vendo o meu crédito para o latifundiário,
o detentor de capitais, dono da metade da Avenida Paulista, o Moisés. Né? Obrigado, né, Moisés? Quero ser seu empregado depois, Moisés. Vendi tudo para ele. Uma cessão de crédito. Isso é muito plausível de se pensar no processo comum. Alguém vende o crédito. Isso é muito questionável no processo do trabalho. Estão me acompanhando? Isso é muito questionável no processo do trabalho. Então, veja. A cessão de crédito pode ocorrer... Ah, só um detalhe. Vamos voltar no inciso 1º do 567. Perdão, vamos voltar. Falhou a minha explicação. Vamos voltar. Lá, eu tenho o espólio, os herdeiros ou sucessores, não é? Eu tenho os três. Eles são ativos, derivados ou supervenientes, mas eles são ordinários. Por que eles são ordinários? Porque eles atuam no nome próprio e no seu próprio interesse. Deu para entender? Daí, pessoal, uma explicação que é importante. Não confundam sucessão com substituição. Está claro? Suceder é ficar no lugar de outrem de forma definitiva. Substituir é estar temporariamente no lugar de outrem. Deu para entender? Substituir não é suceder. Está claro? Por isso que substituir geralmente está aqui. E suceder está aqui. Está claro? Porque suceder é eu, em nome próprio, venho e fico no lugar de outro. Está claro? Estou sucedendo. Atuo no meu nome, no meu próprio interesse. A sucessão pode ser causa-morte ou inter-vivos. O inciso 1º é um caso de sucessão causa-mortes. Está claro? Agora, o inciso 2º é inter-vivos e é pela cessão de crédito. Então seria derivada ou superveniente e originária. Desculpa, ordinária. Por quê? O cessionário passa a atuar no seu nome e no seu próprio interesse. Está claro? Prosseguindo. Por que eu lhes disse que a cessão de crédito é muito discutível no processo do trabalho? Por que eu fiz essa afirmação? Porque muitos autores entendem que os créditos trabalhistas são irrenunciáveis. Logo, o credor trabalhista não poderia ceder o seu crédito. Tá? Pode intramuros, né, entre os dois. Mas por lei, desculpe, em tese, isso não se coaduna com o espírito do direito do trabalho. E a esse respeito, senhores, nós tínhamos o artigo 100 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O artigo 100 dizia assim: não é compatível com o processo do trabalho a cessão de crédito. Esta consolidação, ela foi totalmente reformatada agora em agosto de 2012. E, salvo melhor juízo, eu não encontrei, dentre os novos artigos, a repetição do artigo 100. Então, me acompanharam? Eu não encontrei. Então, Fernanda, você vai fazer uma pesquisa para a gente ratificar ou não essa informação amanhã.
procure na atual consolidação se há o artigo 100 da antiga consolidação. A antiga consolidação está na CLT que está no GAB, tá bom? Ficou claro isso? Agora, um detalhe importante. Me permita o desenvolvimento da ideia. Se nós entendermos que é possível a cessão, eu entendo que a Justiça do Trabalho não mais seria competência. Me acompanharam? E, em segundo lugar, o crédito deixaria de ser um crédito trabalhista. Seria um crédito comum, quirografário. Tá? Ficou claro? Isso é para se pensar. Não é comum isso na Justiça do Trabalho, graças a Deus. Tá certo? Ficou claro? O inciso 3º do 567. Então, a terceira hipótese é uma outra modalidade de extinção de obrigação com surgimento de uma outra obrigação. Encerra-se uma e cria-se uma outra. É a subrogação. Aqui, então, nós teríamos uma legitimação ordinária derivada. Artigo 567, terceiro. Artigo 567, terceiro. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Isto é muito importante quando vocês têm embargos do sócio ou do ex-sócio. O sócio é passivo, extraordinário, superveniente. Qual é o fundamento que vocês trazem ele para a execução? Desconsideração da personalidade jurídica. E geralmente as varas o que faz? Desconsidera e no dia seguinte já está usando o bacenjude. Isso para mim é truculência. Para mim é truculência. Porque, no mínimo, você tem que dar o direito dele de indicar os bens do executado. O 596 do CPC. Isso é truculência. Se você der uma olhada na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, lá está dito assim: juiz desconsiderou, cita ele para indicar bens dele ou bens do executado. Porque o benefício de ordem é uma garantia legal ao ex-sócio ou ao sócio. Artigo 596 do CPC. Me acompanharam? Isso é muito importante. Agora, o sócio vem e fala assim: nulidade processual, eu não fui citado na fase de conhecimento. Então, claro? Não me deu a oportunidade de participar da fase de conhecimento. Como é que você rejeita isso? Pela desconsideração e pelo tipo de legitimação. Deu para entender? Porque a legitimação do sócio é extraordinária. Ele fala no nome dele, mas responde por dívida alheia. Ficou claro? Agora vamos ver se eu pego vocês. A tomadora. Vamos classificar a legitimação da tomadora. É ativa ou passiva? Passiva, né, pessoal? Ô, pessoal, é ativa ou passiva? Passiva. Não pode? É a mesma coisa. Se é ativo ou passivo, Moisés? Não pode? Ativo, professor. Não pode ter medo. Não pode raciocinar. Nilson. Não me pergunta essas coisas. Você tem que ser rápido, você tem que ser tiro no gatilho. Senão, assédio moral. Desculpa, meus jovens. Você tem que ser claro. O passivo, ele é passivo, a tomadora. Agora, é extraordinário ou ordinário? O tomador, quando você coloca ele no pau. Traduzindo em miúdos, meus caros ouvintes, do outro além.
o tomador quando tu bota ele no pau? Ele é ordinário ou ele é extraordinário? Ele é extraordinário. Ele responde em nome próprio por dívida alheia. Embora conste originalmente no título. Exatamente, mesmo quando ele conste originariamente. Por quê? Porque a súmula 331 obrigatoriamente resguarda a ele o amplo direito de defesa. Estão me acompanhando? Não, pegou todo mundo. Opa! Peguei todo mundo mesmo? Mas eu já lhes digo, só para vocês pensarem. Pela súmula 331, o tomador é um devedor extraordinário, originário. Basta intuir a essência dos 6 tópicos da súmula 331, que é uma norma jurídica, sim, que disciplina a terceirização. Está claro? Agora, o grupo de empresa. Como é que fica? O fiador bancário. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Não. Tá? Porque isso é importante para saber se vocês aprenderam isso daqui. Porque eu não quero ficar repetindo o conceito para vocês. Eu não estou aqui para ensinar teoria para vocês. Eu estou aqui para dar uma visão dinâmica do processo. É diferente meu propósito. Tá bom?